Olá, galera! Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a transformada de Laplace a partir da definição da transformada de Laplace. Ela serve para converter, por exemplo, uma função de tempo em uma função de frequência. Ela tem muita relação assim com engenharia elétrica, com física, com engenharia mecânica. A simbologia de transformada de Laplace, ela, ela é um L assim meio diferente, desengonçado, e entre parênteses, chaves, a função que nós queremos fazer a transformada. Então, a transformada de Laplace da função f de t é uma função f de s. Então, a transformada de Laplace ela é um f maiúsculo, porque eu pego uma função diferencial de tempo e transformo numa função primitiva em que a análise se dá pela frequência. Vou seguir a analogia do exemplo que eu citei no começo. Então, ela leva um conjunto de funções que dependem da variável t para um outro conjunto de funções que dependem da variável s. A definição de transformada de Laplace, eu vou simplificar aqui um pouco, ela consiste em que a transformada L da função f de t é igual à integral de 0 ao infinito de Euler elevado a menos s vezes t, que multiplica f de t dt. A partir da definição, nós conseguimos fazer encontrar qualquer solução de equação diferencial. Mas eu não preciso sempre recorrer à definição de Laplace, porque as transformadas elas foram tabeladas pelo próprio matemático que as criou. Então, a gente pode recorrer às funções tabeladas. Mas para que fica mais, talvez, fácil de entender o porquê, eu acho importante nós desenvolvermos o raciocínio que é análogo à definição. Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, exemplo 1. Uma função f de t que é igual a 1. Então, a transformada de Laplace do 1, que é o f de t, lembra que a transformada é da função f de t. Como f de t vale 1 nesse exemplo, vamos lá, para a transformada de 1 é igual à integral de 0 ao infinito de Euler elevado a menos s vezes t, vezes o f de t, que é 1, dt. Beleza? Eu simplesmente peguei a definição da transformada de Laplace e substituí os seus elementos. No lugar do f de t, o valor do exemplo, e aqui também, no lugar do f de t, o valor do exemplo. Então, nós temos que a transformada de Laplace é igual à integral de 0 ao infinito de Euler elevado a menos s vezes t dt. Para resolver essa integral, eu vou partir por uma substituição. Primeiro, vamos retomar que quando nós temos integral de 0 ao infinito, isso é uma integral imprópria. Então, para integral imprópria, o ideal, deixa eu só repetir aqui, é nós aplicarmos o conceito de limite. Então, eu tenho o limite com a tendendo ao infinito da integral de 0 até a de Euler elevado a menos s vezes t dt. Tudo bem? Fazendo um cálculo auxiliar aqui, vou chamar de cálculo auxiliar 1, nós vamos tomar como sendo a função menos s vezes t. Observa que em relação ao diferencial, o s é uma constante.
Diferenciando os dois lados, nós temos que du é igual a menos S dt. Derivei os dois lados. Agora, como eu tenho dt aqui sozinho, nós vamos compensar dividindo os dois lados pela constante, e assim o dt é igual a menos 1 sobre S du. Agora sim, substituindo, nós teremos o limite com A tendendo ao infinito da integral. Eu vou deixar, por enquanto, sem os valores da integração. Vou colocar aqui um A e um B, porque nós vamos substituir por U o expoente. Então, para não precisar mudar o intervalo, eu vou deixar de A até B, que é um intervalo qualquer, e depois eu volto de 0 até A. Então, essa integral aqui, ela vai ter como solução o menos 1 sobre S é uma constante, então menos 1 sobre S que multiplica a integral de Euler elevado a U du é o próprio Euler elevado a U. Como é uma integral definida entre A e B, não tem mais uma constante. Agora sim eu substituo o valor da do A e do B, substituindo também o U pelo seu valor, então nós teremos limite de 1 sobre S, que multiplica Euler elevado a menos S vezes T, de 0 ao infinito. Beleza? Agora, aplicando a definição de limite, nós teremos o limite com A tendendo ao infinito de menos 1 sobre S, Euler elevado a menos S vezes A, menos 1 sobre S, vezes Euler elevado a 0. Isso nos dá o limite, com A tendendo ao infinito, de menos 1 sobre S, que multiplica Euler elevado a S vezes A. Inverte a base, inverte o sinal. Mais 1 sobre S, porque Euler elevado a 0 é equivalente a 1. Tudo bem? Agora sim, se nós substituirmos aqui por infinito, nós teremos o limite da função. Eu não vou precisar mais colocar o limite aqui. Nós vamos ter, substituindo, acho que é melhor já substituir. Menos 1 sobre infinito, vezes Euler elevado ao infinito. Na realidade, o S... Matheus, corta aqui, por favor. Me embananei. Substitui o S no lugar do T. Então, 1, 2, 3. Substituindo, nós teremos menos 1 sobre S vezes Euler elevado ao infinito vezes S. Mais 1 sobre S, porque o limite da constante é a própria constante. Euler elevado ao infinito vale infinito. 1 dividido pelo infinito tende a 0. Portanto, esse valor, o valor desse limite é 1 sobre S. Com isso, nós concluímos que a transformada de Laplace da função f de x, f de t, igual a 1, vai ser igual a 1 dividido por S. Que em qualquer tabela é brabo, né? Em qualquer tabela de transformada, aparecerá como primeiro a transformada do 1. Fazendo uma analogia, se a gente tivesse, por exemplo, a transformada do 2, isso aqui é igual a 2 vezes a transformada do 1. Porque a constante nós podemos tirar de dentro da transformada. Então, como o 2 pode ser escrito como 2 vezes 1, então nós passaremos a ter 2 vezes a transformada do 1. Como
A transformada do 1 é 1 sobre S. A transformada do 2 é 2 vezes 1 sobre S, que é igual a 2 sobre S. E assim segue as demais transformadas. Por exemplo, se a gente tivesse uma transformada da função f de t, vou colocar aqui um exemplo 2. F de t é igual a Euler elevado a AT. Euler elevado a AT. Então, f de t Euler elevado a AT, aplicando a transformada, eu já vou colocar aqui dentro df de t, eu vou colocar Euler elevado a vezes t. Isso aqui é igual a integral de 0 a infinito de Euler elevado a menos st, né, Euler elevado a menos st, vezes Euler elevado a at dt. Observa, garotada, que eu peguei esse exemplo e substituí aqui na definição. F de t é Euler elevado a at, e aqui também, f de t, Euler elevado a at. Recorre sempre à definição, a substituição é dada ali. Então, essa transformada vai ser igual à integral de 0 ao infinito, multiplicação de bases iguais, repete a base, somam os expoentes, e colocando ao mesmo tempo o t em evidência, nós teremos aqui a menos s vezes t dt. Tudo bem? Esse mais esse. Então, como o a é positivo, o s é negativo, só invertir aqui. Beleza? Deixa eu abrir mais uma tela. Tudo bem. Agora, para resolver essa integral, nós recorremos a uma substituição. E essa integral, né, vai ser o limite, com a tendendo ao infinito, da integral de 0 até a, de Euler elevado a menos s vezes t dt. Então, vamos fazer um cálculo auxiliar aqui, chamado de cálculo auxiliar 1. Poderia ser o 2, mas como eu estou num outro exemplo, deixa assim. Cálculo auxiliar 1 desse exemplo. Então, 1u é igual a menos s vezes t. Portanto, du é igual a menos s dt. Como a e s são constantes, dividindo os dois lados, nós teremos que dt é igual a 1 sobre a menos s du. Agora eu vou substituir aqui e calcular o valor dessa integral. Beleza? Então, o valor da integral, fazendo as devidas substituições, vai ficar igual a 1 sobre a menos s, que multiplica 0 menos 1, que vai ser igual a menos 1 sobre a menos s, que é igual a 1 positivo sobre s menos a. Observa, garotada, que eu resolvi essa integral aqui. Então, resolvendo a integral, fazendo essas substituições, ela vai ficar igual ao limite, com a tendendo ao infinito, de 1 sobre a menos s, que multiplica Euler elevado a menos s, de 0 até a. Então, aplicando a num primeiro momento. E aqui ainda tem um vezes t, beleza? Eu vou colocar o t aqui na frente. Ficou meio apertadinho, mas é isso. Porque aqui tem um t, né? Então, na resposta também terá. Então, eu vou aplicar s e 0 aqui nesse limite e vou passar a ter esse valor aqui. Agora, eu preciso fazer uma análise disso aí. Quando o a menos s for maior do que 0, quando o a menos s for maior do que 0, não existe um limite Por que eu digo que não existe o limite? Porque aquele limite
com A tendendo ao infinito, daquela função que a gente tinha, que eu vou chamar de f de s, vai ser igual a infinito. Então, não é definido, vai dar... aqui é um f de t, né? Eu estou ainda na variável t. Vai dar infinito. Então, como o infinito é uma área muito grande, nós dizemos que ele é divergente. Então, não existe ou, como ele existe, ele está lá no infinito, eu digo então que é divergente, divergente. Então, sendo divergente, não serve. Agora, quando o A menos S for menor do que zero, ou seja, o A for menor do que 1, o limite, com A tendendo ao infinito, da função f de t, vai ser igual a zero. Desse modo, a transformada da função Euler elevado a t é igual a 1 sobre S menos A. Se e somente se o A for maior do que o S. Beleza? Na próxima aula, nós desenvolveremos uma transformada numa função trigonométrica. Eu espero ter colaborado com o conhecimento e o crescimento acadêmico dos senhores. Um abraço, até a próxima.